Olá, eu sou a Vânia, tô aqui para mais um vídeo semanal da Shang e hoje eu quero falar sobre felicidade, um tema que a gente já trouxe aqui diversas vezes, de diversas formas, e a última faz um tempinho, foi ano passado, em que falamos sobre positividade tóxica e o quanto que existe então a tirania da felicidade, que não permite que a gente entre em contato com as nossas tristezas, com as nossas sombras, afinal precisamos produzir, precisamos estar bem, né, para carregar, para levar adiante essa sociedade. E hoje, de uma forma diferente, eu quero vir numa linha de continuidade daquilo que a gente falou na semana passada sobre superação, sociedade do cansaço, sociedade do desempenho. Por quê? Felicidade, o conceito de felicidade é uma construção social. É algo que é construído assim como diversos outros conceitos que a gente tem, porque é uma questão de linguagem. Então, quando a gente fala o que é felicidade, mesmo que a gente não saiba, porque no fundo a gente não sabe o que é felicidade. Mas a gente tem ali um manual, a gente tem um modelo, e que está ali disponível em todos os meios, em todos os momentos. Então, essa sociedade, ela atravessa esse conceito social do que é felicidade, atravessa todos nós como indivíduos. E isso faz o quê? Faz com que, enfim, a gente pense que felicidade é isso, ponto final, a gente nem questiona, a gente não abre campo para outras possibilidades, para outros corpos, para outras formas de. Então, a gente também pode dizer que esse conceito é normativo e regulatório, além de trazer, então, uma certa violência, opressão, preconceito, e eu vou explicar tudo isso aqui nesse vídeo, tá bom? Pode parecer meio confuso, mas eu acho que até o final dele você vai fazer mais sentido. Então esse é o primeiro ponto, então, de que já tem um modelo ali do que é felicidade. E o segundo é que todos nós, todos os seres humanos dessa terra, estão procurando essa mesma felicidade. E se você não tiver, tem alguma coisa de errado com você. Você é doente, você não tá bem, tem alguma coisa estranha. E aí, numa pesquisa rápida, que você também pode fazer em casa, eu sugiro que você faça. Afinal, tem os algoritmos, mas eu acho que não vai vir muita coisa diferente daquilo que eu encontrei aqui. Coloquei no Google, que eu tô com o computador aqui atrás, fiz uma pesquisa, como ser feliz e ter felicidade. Aí vieram, né, enfim, alguns, eu vou ler o que eu mais achei, que foi o terceiro link que apareceu lá. Como ser feliz? A ciência descobriu, porque existe sim uma ciência da felicidade. Eu tinha até aqui alguns livros que estão guardados, né, mas que fala ciência da felicidade, tem, enfim, a psicologia positiva, eu acho que ela veio muito, né, nessa linha, tem um marco, né, historicamente falando, da nossa sociedade, em que essa felicidade, ela começou a aparecer. Então isso quando a gente vai para os filmes, A Procura da Felicidade, né, o filme lá em que tem uma romantização também de todo o sacrifício, de todo esse desempenho, do esforço. Então assim, ser feliz, você precisa buscar, e você precisa trabalhar para isso. Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Você tem que merecer essa felicidade. Então você precisa penar, né? E aí também a gente pode trazer diversas questões, né? Como por exemplo nesse filme mesmo, né? Não sei se você já assistiu. Não, dá uma olhadinha no trailer, mas também, enfim, sugiro que você assista para entender um pouquinho do que a gente tá falando. Em que é um cara lá, enfim, que tá desempregado e que não consegue ter um filho, eles dormem no banheiro, tem toda uma tragédia, né, um drama ali anunciado, e que de repente ele vira milionário, né, ele fica rico, porque ele se esforçou, ele começou como estagiário sem salário, e aí conseguiu, enfim. Quantas pessoas que dormem no banheiro, quantas pessoas que dormem na rua, que conseguem chegar nesse ponto. Então a questão aqui não é essa história em si, porque é uma história baseada em fatos reais, então não é a história de ninguém, mas é a romantização disso e como que essa imagem, essa história se torna uma propaganda para esse conceito, para essa felicidade. Né? A mesma coisa a gente vê quando, por exemplo, tem aquelas histórias que são muito romantizadas, sei lá, da menina que mora lá no interior da Bahia e ela consegue, para ir para a escola, ela tem que pegar um ônibus de 5 horas, mais um barco, mais, sei lá, mais um avião, mais um teto. Então, assim, que tem todo um processo em que ela vai para a escola mesmo assim. Quantas meninas, meninos vão para a escola? Ela é uma que fez todo esse esforço. A gente também tem que pensar, será que ela precisaria ter todo esse esforço? Né? Será que essa é a condição de felicidade? Mas voltando aqui, porque eu dei essa desviada, no conceito. Então a ciência descobriu como você pode ser mais feliz todos os dias, porque também tem isso. Você tem que ser feliz todos os dias. Se tiver um dia que você não estiver bem, fracasso. Você fracassou. Deu errado. Você precisa se esforçar mais. Você precisa fazer mais. Alguma coisa você está fazendo de errado. Porque a culpa é tua.
A responsabilização é tua. Tá ali o manual, tem ali a lista dos 20 tópicos, tem todos os livros de autoajuda que podem te ensinar a fazer isso. Tem o coaching, tem tudo ali que vai te mostrar o caminho. E se você não conseguir seguir esse caminho, a culpa é tua. Você que não foi capaz de fazer isso. Então vamos lá nas 10 dicas, né, desse site. Mantenha contato com a natureza, cuide de sua saúde física e mental, durma o suficiente, faça atividades interessantes, cultive bons relacionamentos, seja grato, espalhe alegria, gaste seu dinheiro com sabedoria. Um outro lá, 10 maneiras simples de ser mais feliz de novo todos os dias. Faça uma coisa boa para si mesmo por dia. Mantenha consigo mesmo um acordo de se tratar com amor e carinho todos os dias. Perdoe-se, aceite-se como você é, elimine pessoas nocivas, priorize a saúde, pare de pular refeições. Não sei de onde vem isso, mas assim, tá na lista, né? Esse foi o primeiro link, pare de pular refeições. O que isso tem a ver com a felicidade, né? Por quê? Se eu pular uma refeição, significa que eu não vou ser feliz? Enfim. Respire, né? Porque às vezes também é muito difícil, a gente vive nessa sociedade que a gente tem que fazer tudo. Como que a gente vai respirar? A gente esquece de respirar. Tem um espaço aconchegante, né? Para quem consegue ter uma casa, isso é muito bom, né? Para quem essa lista aqui, assim, para quem tem um trabalho estável, né? Para quem consegue ter uma moradia, para quem tem um salário, para quem não passa fome, né? Tá tudo ótimo, né? Perfeito. É elitista, né? Esse conceito todo, essas listas. Aí um outro site, ó, 10 dicas para ser feliz que você pode começar a praticar hoje mesmo, viu? É hoje, não deixa para amanhã não, é agora, depende de você, né? Isso aí, vamos lá. E aí deixa eu pular aqui uns trechinhos, que esse texto aqui tem muito texto. Mas os tópicos, eu quero os tópicos. Esqueça a inveja, né? Tem uma meta para se motivar. Essa é uma forma de você esquecer a inveja. Tem a tua meta, esquece as pessoas, quem quer ou não quer, quem tá te olhando feio não tá. Perca o medo de mudança, né? Uma coisa super simples, né? Perca o medo. Simples assim. Isso significa, ó, seja capaz de decidir, mudar e enfrentar as coisas. Então, é uma decisão tua. Você que decide ter medo ou não. Percebe como tem todas essas mensagens que estão muito ali enraizadas nesse discurso e que a gente compra sem nem perceber? Vamos lá, outro tópico, abra mão do controle, né? Afinal, nem tudo pode ser controlado, a não ser essa lista, né? A não ser você mesmo, você tem que se controlar, mas assim, abre mão do controle. Diminua o excesso de trabalho. Aí tem aqui, ó, isso é um ponto muito importante que eu quero falar um pouquinho também. A realização profissional leva um monte de empreendedores e profissionais a trabalharem por longas horas. Obviamente que esse sacrifício acontece para que possamos realizar nossos sonhos. Mas precisamos de algum equilíbrio em nossa vida para que possamos ser felizes. Ai, que poesia, né? Esqueça a culpa, pare de reclamar. Esse é um ponto, assim, se você é o reclamão da vida, assim, é por causa de você não é feliz. Pare de reclamar que, milagrosamente, você vai ser feliz. Pare de achar que você precisa estar certo o tempo inteiro. Não é não? Esqueça as crenças que limitam você. Simples assim. Tem um monte de trauma aí, tem toda uma história de abuso. Não, esquece. É fácil, escolhe. Você escolhe esquecer ou não isso. É fogo. Desista das más companhias, né? Esqueça o passado. Esquece. Pra que você vai ficar carregando isso, né? É tão simples. Passa uma borracha, dá um reset. Então assim, ó, como ser feliz? Dê espaço para a felicidade em sua vida. Ah, é tão simples, né? É motivacional. Então esse discurso motivacional, enfim, que a gente encontra nos sites de autoajuda, nos livros, em que a gente procura nas empresas, né? É muito comum o discurso motivacional. Eu trabalhei durante muitos anos em RH, trabalhei muito tempo com treinamento, e era sempre esse discurso, tá, gente? Porque eu tô falando aqui com propriedade. Por quê? Eu já passei por isso, e eu acho que tem também um processo que a gente também tem que entender, que é muito romântico, é muito gostosa a ideia de que, de repente, você pode ter uma solução rápida para os seus problemas. Em que, de repente, com uma lista, você vai conseguir eliminar todos os problemas da tua vida e você vai conseguir sentir feliz todos os dias. Então, é uma ideia muito romântica e é muito fácil da gente comprar. Então, lá atrás, na minha vida, eu já fui do discurso motivacional, principalmente em empresas, de buscar propósito, né, de uma forma que era, né, reproduzindo um pouco dessa ideia. Quando tudo isso veio para o Brasil, veio a psicologia positiva, enfim. Eu até estudei um pouco sobre a psicologia positiva, mas acabei
abandonando porque não fazia sentido a longo prazo. Então no começo aí você olha e fala, nossa, que legal, deixa eu pesquisar mais sobre isso. E você vê que, mano, não é bem assim, tem... Enfim, né, isso do que a gente tá falando. Então, o tempo inteiro a gente é convidado a se associar a isso, a se identificar. A gente está identificado com esses conceitos, afinal a gente vive nessa sociedade. E o propósito, né, tipo, o objetivo aqui desse vídeo é trazer um pouco de clareza para que você passe, então, a começar a se desidentificar disso. É possível você se desidentificar disso, né? Porque existe, então, toda uma violência que é colocada dentro dessa norma, dessa regulamentação. Se você não fizer... Ou então, assim, beleza, você faz tudo isso, mesmo assim você não é feliz. Tá errado. E aí vem uma culpa, vem uma dor muito profunda e muito grande. Então, dito tudo isso, tem um outro ponto, eu acho que é muito importante, que também a gente precisa entender que, então, já que existe esse modelo, essa norma, esse padrão, tudo aquilo que é fora desse já estabelecido não é aceito. Tá errado. Então, tem lá o discurso, né? E a gente tá falando aqui, tipo, das diferenças. Então, sei lá, vou dar alguns exemplos, tá? Uma mulher que decide ficar sozinha, que não quer casar, que não quer ter filhos. Não, tá errado, ela precisa ter uma família. Porque também é isso, tipo, essa felicidade, ela vende também como produto os bens, né? Então, para ser feliz, você precisa ter uma família, você precisa ter um emprego com propósito, você precisa, de repente, sei lá, ser empreendedor de si mesmo. Então, vem ali uma categoria, você precisa, sei lá, ter saúde. O que significa, né, ter saúde? Uma pessoa gorda, então, tá errada, ela não come bem, né? Ela não faz exercício físico. Se você, sei lá, tipo... vive na cidade, tá tudo bem, você é feliz vivendo na cidade. Não, tá errado. Você precisa viver no meio do mato para ser feliz. Porque você precisa ter esse contato com a natureza. Então, esse discurso, ele também vem com muita violência, intolerância e preconceito. Tudo aquilo que não se você não quer isso, tá errado. Você precisa querer isso, porque é o que todo mundo quer. É esse modelo que você precisa querer. Então, é muito violento tudo isso. E a gente pode trazer aqui essas situações que aconteceram na semana passada, dos 2 casos, dentro de tantos que acontecem que a gente nem sabe, da menina de 11 anos, que foi violentada, abusada no primeiro momento, e depois violentada pela justiça, né, desse país, que é aquele negócio, mas esse seu sofrimento de hoje é a felicidade de tantos casais. Aguenta mais um pouquinho, né? Ou então, né, enfim, a atriz, né, que eu não vou nem dizer o nome, porque ela já foi exposta demais, que aconteceu essa semana, finalzinho de semana, em que foi abusada, decidiu levar para adoção, né, porque ela não conseguiu, ela tomou a pílula do dia seguinte, não rolou, estava grávida, beleza, vou adotar essa criança. Não, foi recriminada, por quê? Uma criança é uma bênção na vida de uma mulher. Que mulher não quer ser mãe? Ela tá errada? Tem alguma coisa de errado com ela. Então, tem uma violência o tempo inteiro, percebe? Isso é muito preocupante, isso é muito perigoso. Então, um dos pontos principais é a gente entender qual é o discurso que a gente reproduz. Quando, sei lá, tipo, a gente vê, e aí eu vou num caso bem extremo, essas pessoas que fazem modificação, né, do corpo, sei lá, mudam a orelha, mudam tudo para parecer um réptil, né, o Ken humano, a Barbie humana. As pessoas sempre vão dizer, não, tem alguma coisa errada com essa pessoa. Mesmo que ela diga, não, eu tô bem, eu tô feliz, eu tô realizado com o meu corpo. Você vai falar, não, você é doente, tem alguma doença aí, né? E aí, enfim, a gente também pode falar da psiquiatrização da felicidade. Que isso existiu a vida inteira. Tudo aquilo que é diferente dessa norma é doente, é excluído, é trancafiado nos manicômios. E aqui a gente já vai falar de outras coisas, mas enfim, para voltar um pouquinho no foco, o vídeo já tá longo, porque é um tema importante, é um tema denso. Então, tudo aquilo, todos os corpos, todas as formas de ser, né, a comunidade queer, né, e quando a gente vê, por exemplo, no cinema, né, os filmes queers, em que, sei lá, tipo a comunidade, né, a pessoa é gay, ela sofre, ela se suicida no final. Por quê? É muito difícil, ela não tá feliz. Então, o tempo inteiro é colocado essa informação de que se você não segue essa cartilha, você é infeliz, você tá errado, você precisa ser excomungado, né, dentro dessa sociedade. Você precisa voltar para essa norma, porque também é reguladora. Tô repetindo muito algumas palavras, mas é para entrar aí um pouquinho, tá, gente? E aí, com tudo isso, existe uma indústria, né, do bem-estar.
E aí da meditação, do mindfulness, o próprio coaching, né? O quanto que tudo isso vem, né, num processo em que assim, putz, olha aí, você tem tudo isso e você precisa consumir essa felicidade. Então a gente precisa pensar nesse conceito todo, que é um indicador de desempenho também. E a gente sabe que existem países que não é de hoje, né? Mas existe lá em Butão, né? O país lá né, que fica no Oriente, que está entre Índia ali, Laos, enfim, que está meio naquela região, China, Tailândia, que de repente olha e fala assim, putz, existe lá um índice, eu não vou saber, não vou lembrar a sigla, mas é o índice de felicidade bruta. Então é isso, existe ali um índice que mede a felicidade das pessoas. Mas aí se você for olhar um pouquinho a história do Butão, tem uma puta de uma ditadura ali, né? Então assim, tipo, o que é? Não faz sentido. Então existe um índice de desempenho que está relacionado a essa felicidade. Você precisa ser feliz no teu trabalho, você precisa encontrar propósito ali, você precisa estar bem nas suas relações, você precisa ter relações para ser feliz, você precisa ter um corpo específico para ser feliz. E aí onde que entra, né? Sei lá, uma mulher trans nisso. Ela não vai ser feliz, porque assim, o que é dentro desse conceito, ela não vai conseguir atingir essa felicidade. Então, a mesma coisa, uma mulher que não quer ter filhos. A mesma coisa, uma pessoa que modifica o seu corpo porque quer, porque é isso que faz a pessoa feliz. Não, mas não é, tá errado. Enfim, eu acho que eu já tô muito prolixa aqui nesse vídeo. Espero que tenha ressoado com você. Tem várias outras coisas para se falar sobre isso. A gente poderia aqui ficar 1 hora. Mas os pontos principais eu acho que eu consegui passar. E de repente a gente faz outros para aprofundar sobre enfim, alguma coisa, né, enfim, dentro desse todo. Então, comenta aqui o que você achou. Como é que você se identifica ou não, né, com esse conceito, como que isso bateu aí dentro de você, porque às vezes é um choque, opa, eu nunca tinha pensado nisso, e que bom, né, porque a ideia é que você comece a pensar sobre isso, para se desidentificar cada vez mais desses conceitos violentos, opressores e normativos. Então é isso, gente, um super beijo e até a próxima semana.